Paz e bem, boa noite a todos. É um prazer retornar ao Grupo Espírita Fabiano para aqui podermos falar da mensagem do Evangelho de Jesus. Hoje é convite e orientação da casa, perdão e reconciliação. São dois temas distintos dentro de um só tema, que é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar primeiro do perdão. Naquele encontro memorável de Pedro com Jesus, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes seriam necessário o perdão? 7 vezes? Jesus, no entanto, respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus, assim, não estava querendo dizer que, de uma forma determinada, seriam essas 70 vezes 7, mas sim mostrando tantas vezes quanto necessárias forem as necessidades de perdão. Nós sabemos, no entanto, pela nossa própria natureza, que estamos todos envolvidos num planeta de provas e expiações, que já está na sua transição de regeneração, mas nós, não obstante, ainda nos encontramos em situação de provas e expiações. Não podemos dizer que já somos espíritos regenerados. Estamos trabalhando para tanto. Contudo, a nossa postura inicial, e dentro desse mergulho carnal, ainda nos faz enxergar as nossas necessidades com tantas ações, pensamentos e atitudes, e palavras, melhor dizendo, em situação bem contundente, que são ações menos felizes, e que, demais das vezes, se somos levados a criar qualquer tipo de ofensa ao nosso próximo, este está movido às nossas atuais condições psíquicas de vaidade, de egoísmo, de prepotência. Quando nós pensamos numa situação em que somos atingidos pela ofensa de outrem, é muito claro que isso tudo nos abala bastante, nos deixa, de certa forma, muito atônito, muito perturbado, a ponto até de aumentarmos consideravelmente o capítulo das ofensas que nos foram feitas. E se é uma coisa na vida que o ser humano ainda faz com tamanha dedicação, são os elogios e as ofensas. Quando a gente começa a elogiar uma pessoa ou tentar agredir uma pessoa, a gente não para. A gente aumenta, acrescenta e fica pululando na mente ou aqueles valores, mas em razão da nossa palavra, a ofensa, aquilo fica borbulhando dentro da gente, a ponto de formularmos conjecturas mentais que estabelecem dentro da gente um estado psíquico extremamente confuso e conflitante. E passamos, às vezes, dias, semanas, meses, e há pessoas que trazem isso há anos, porque quando ele é ofendido, ele se ressente, e quando ofende alguém, ele cria uma animosidade contínua que entra na linha do nosso psiquismo a ponto de fortalecer a ideia desta ofensa em que fazemos mentalmente, diariamente, à distância, como disse, há dias, semanas e às vezes meses, quiçá anos. Mas o que nós não percebemos é que, na medida em que a gente trabalha a nossa reconstrução psicológica, no sentido de haver uma melhora, porque também existe inato conosco aquela vontade também de se modificar.
tanto do ponto de vista de tentar perdoar, de tentar se reconciliar, como também de não ofender mais. Mas isto nós entendemos que ainda não é fácil. É necessário em nós um trabalho profundo de reajuste, de força de vontade, de uma manutenção constante do bem, para que nós possamos ser pessoas mais afáveis. Mas estas ofensas, geralmente elas provocam, em especial em vida carnal, problemas muito sérios que nós às vezes nem percebemos. Nós entendemos, já compreendemos a questão obsessiva. Para a questão obsessiva, não precisa que nós venhamos a desencarnar para termos ali os adversários. Quando criamos uma sintonia de desequilíbrio no capítulo das ofensas, ou de não perdoar os que nos ofendem sinceramente, nós criamos um campo vibratório de sintonia com espíritos da mesma natureza vibratória. E com isso passamos a criar dentro de nós manifestações de desequilíbrio, chegando até doenças e, quando em vez, a loucura. E nós não percebemos que para todos nós, às vezes entendemos que a loucura só seja um caso no manicômio. A loucura é justamente no momento em que nós criamos uma ideia fixa, onde nós cristalizamos esta ideia e fazemos com que essa ideia negativa estimule a nossa natureza no sentido de prejudicar aquele que está à distância. Ora, nós sabemos muito bem que a doutrina nos orienta que os espíritos, de um modo geral, nos dirigem. Seria interessante se os bons espíritos somente tivessem acesso para essa direção da nossa vida moral, mas não. Existem os espíritos contrários, que são em grande número, que se aproveitam dessa manifestação nefanda que nós produzimos através do campo das ideias. E aí provocamos a nossa imagem astral, na qual eles observam perfeitamente, e aí há um campo de relação. Mas em verdade, quando somos os ofensores e que caímos em nós, buscamos naquele que devemos pedir o perdão, a aquiescência deste Espírito para que ele nos perdoe. E ficamos às vezes a perguntar, puxa, ele ainda não me perdoou sinceramente. Eu vejo que ele disse assim, de uma certa maneira, que estava tudo bem, mas ele não continua sendo meu amigo, ele não convive comigo. E o mesmo se dá quando nós ofendemos alguém. De um modo geral, nós nos colocamos, quando em vez, numa situação de supremacia. E aí, às vezes, como vamos tentar perdoar as ofensas deste companheiro, às vezes usamos até palavras pesadas para justificar o erro dele mesmo. E, na verdade, nós acabamos caindo em erro pessoal, porque deixamos de ser fraternos no sentido do perdão. Então, quando Jesus mostrou a Pedro que 70 vezes, 7 vezes, essa infinidade, é para que nós possamos sempre trabalhar no sentido da importância deste perdão, porque ali nós estamos, de um modo geral, tentando uma nova aproximação a espíritos encarnados de existências anteriores, sobre a qual reingressou conosco numa convivência vizinha, para que nós pudéssemos nos entender. Outros, sim, são aqueles espíritos de erraticidade que estão no mundo invisível e que às vezes fazem parte deste coluio negativo e que polulam a nossa ambiência doméstica e, consequentemente, mental, vivendo com a gente estes sentimentos impuros de ódio, de rancor, de
perseguição ao outro. Então, quando nós colocamos dentro do nosso íntimo a certeza de que o perdão é o caminho mais suave para haver um resultado positivo e de satisfação, porque através deste caminho suave que educa, ele nos possibilita também o reencontro com espíritos muito caros em nossa vida. Mas, de um modo geral, nenhum de nós acorda pensando nos espíritos desencarnados, não é verdade? Se algum fato nos ocorre contrário, até na condição do invisível, nós tentamos procurar agulha no palheiro. E essas situações adversas, elas surgem nos campos mais notáveis da nossa vida. É na própria família, é no nosso local de trabalho, é na ciclovizinhança. Vede, meus irmãos, que coisa interessante que nós reencarnamos no entorno daqueles que estamos comprometidos nesta reencarnação. Quantos de nós, às vezes, não dizemos assim: poxa, eu não me dou com aquele vizinho, ele não cruza comigo, nós não temos uma boa relação. Engraçado, quando eu vejo aquela pessoa, sabe, eu tenho assim uma sensação de insatisfação. Esses mesmos adjetivos são colocados com relação ao nosso local de trabalho, em que olhamos às vezes um chefe ou um subalterno em situação adversa aos nossos interesses de fraternidade. Sem contar que já dentro da própria família, ali se encontram espíritos que trazem consigo adversidades muito fortes e que, por razão do esquecimento, nós temos até a oportunidade de nos unir, outros tantos até de se casarem. Então a gente vê como tudo na natureza, neste universo divino, há uma relação intrínseca da espiritualidade em promover o perdão das ofensas entre os espíritos que aqui se encontram. Nós temos uma história muito interessante, que é a passagem do Máscara de Ferro, só para a gente fazer uma reflexão, que o Divaldo Pereira Franco, ele conta que esse Máscara de Ferro era um espírito que era um seu perseguidor há 30 anos. Há 30 anos esse espírito diariamente comparecia, perturbando ele, ofendendo, dizendo impropérios, tentando desestimular e desequilibrar o Divaldo nas situações mais comuns da vida diária dele. E todos sabemos que o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, ele, como nós, está na matéria lutando contra as suas escabrosidades. E que ele também, por esse trabalho todo de excelência, não deixa de ser, como todo de qualquer um de nós, um trabalho de reajuste. Mas esse irmão, Máscara de Ferro, ele vivia sempre aparecendo, aterrorizando, dizendo verdadeiros absurdos ao Divaldo. Passado muitos anos, foi colocada uma criança na porta da casa do Caminho, na mansão do Caminho, e o Divaldo acolheu essa criança. Era uma criança raquítica, se encontrava muito doentinha, feia, com necessidades diversas, e esse espírito compareceu e começou a indagar ele no dia em que ele estava com a criança no colo. Ele falou assim: o que você está fazendo com essa criança no colo? Você gosta dela? E o Divaldo respondeu: como todos os nossos irmãos, Jesus nos ensina que devemos amar uns aos outros. Ah, mas você ama essa criança feia, raquítica, com essas situações todas de dor? Olha a situação em que ela chegou aqui, jogada, esquecida pela própria sorte. Ele falou: mas nós estamos aqui com o propósito de acolhê-la, e vamos acolher. Mas você ama essa criança? Ele falou: amo como todas as crianças, todas as criaturas que vivem conosco na terra. Mas eu quero saber se você ama do seu coração
ou se você ama simplesmente esta criança por uma questão apenas para satisfazer o olhar alheio. Ele falou assim: não, eu a amo como meu irmão, e com a minha tarefa é acolhê-la em nossa mansão do caminho, junto com os nossos irmãos, e dar a ela todas as condições que forem necessárias para que ela possa se restabelecer em saúde, crescer e, obviamente, dar continuidade ao seu processo reencarnatório. O espírito Máscara de Ferro, não acreditando muito, se retirou. E o Divaldo conta que esse espírito ficou durante muito tempo sem aparecer. E o Divaldo, até dentro da sua postura de humor, ele disse: posso até confessar a vocês que senti muita saudade desse espírito que vivia me inquirindo quase que diariamente, mas ele sumiu, eu fiquei com saudades dele. Certo dia ele compareceu e eu olhei para ele e eu disse assim: interessante, você sumiu, sabe que eu senti saudades de você? Ele falou: é mesmo, é? Senti muitas saudades tuas, por onde andavas? Ele falou: eu andava por aí, mas agora estou retornando. Que bom que você retornou. Mas eu estou retornando para te trazer uma notícia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aí ele falou assim: é mesmo? E o Divaldo notou que ele vinha mais brando, mais tranquilo. Ele falou assim: eu tenho observado, embora não apareça para você, mas tenho observado a sua conduta com aquela criança. Aí ele falou: você tem visto, viu como é que ela está melhor, já está andando, já tinha crescido, se passaram 3 anos, olha como é que ela está. Não, eu tenho visto o seu tratamento, eu tenho visto a sua dedicação, eu tenho visto que você realmente gosta do ser humano, você está junto aos necessitados. Ele falou: puxa, você levou 30 anos para ver isso? Ele falou: eu levei 30 anos, mas que bom que eu vi. Bom ao ponto de eu poder até te dizer uma maravilha que eu sei que você vai ficar satisfeito. Ele falou: e que maravilha é esta? Ele respondeu: eu vou reencarnar. Aí o Divaldo: não me diga isso, eu vou sentir saudades de você. Não, você não vai sentir saudades minhas. Por quê? Porque eu vou reencarnar nesta criança que chegou na sua casa. Ele falou: verdade? Porque hoje eu estou convencido que você realmente ama. E eu não posso permanecer na incúria dos meus sentimentos negativos contra você. E hoje eu me reconcilio contigo, porque eu vou crescer na sua casa, vou ser filho dela. E o Divaldo: sei, e eu serei seu pai. Efetivamente, que o Divaldo, como vocês sabem, ele batiza todo mundo, todas aquelas crianças, né? Dá o nome bonitinho dele para todas as crianças, até porque muitas crianças chegam lá sem pai, sem mãe, sem família, e o Divaldo tem que providenciar os documentos para que aquela criatura seja respeitada. E esse espírito Máscara de Ferro, muito provavelmente já reencarnou há muito tempo, né? Porque essa história é antiga e o Divaldo sempre desenvolve contos interessantes nesta natureza, e ele reencarnou. Então a gente pode tirar a seguinte lição: o amor supera em gênero, número e grau todas as iniquidades. O amor é capaz de fazer um ofensor se dobrar diante das evidências. Por isso que nós, encarnados e desencarnados, não estamos em trânsito no universo sem a oportunidade do aprendizado. Muitos irmãos ignoram e às vezes pensam que os espíritos, embora obsessores, eles não recebam de Deus a misericórdia diária. Muito pelo contrário, recebem sim, assim como nós recebemos, mas eles se tocam de acordo com o seu processo evolutivo. Não é assim com a gente? Quantos de nós, às vezes, percebemos que já estamos andando na linha, que está tudo legal,
e aí é justamente o dia que a gente pisa na bola e tropeça nas próprias pernas. A gente diz assim, puxa, eu estava indo tão bem, acabei pisando na bola exatamente nesse ponto que era um dos meus problemas. Mas vendo desse ponto de vista, os espíritos desencarnados também recebem, porque o universo é uma grande escola de amor. E o perdão das ofensas se estabelece, se baseia efetivamente pelo amor que nós temos aos nossos adversários. Porque, na verdade, essa palavra, cunhada na nossa linguagem terrena, adverso, adversidade, adversário, significa aqueles que não pensam como a gente, significam aqueles que estão, de certa maneira, trilhando uma linha contrária à que estamos destinados a fazer. Mas os nossos egoísmos, nossas vaidades, os nossos orgulhos, às vezes se fazem justificar a outrem como sendo uma certeza. A única certeza que temos é que Jesus, como modelo e guia da humanidade, ele nos traz o ensinamento, e é ali que devemos beber todos os dias das suas lições, para que nós possamos superar as nossas necessidades. Ainda não é neste momento que haveremos de resolver todas as questões das ordens ofensivas ou defensivas de nossa natureza. Nós precisamos ainda sorver o cálice amargo da reencarnação para podermos vivenciar, experimentar, compreender, avaliar, observar todos esses sentimentos e os revés da vida, porque eles é que vão nos fortalecer até um dia termos a oportunidade de chegarmos à condição de espíritos puros. Sendo assim, o perdão das ofensas, perdão acima de tudo, não pode ser uma palavra vã e que simplesmente se sopre pelos lábios. O perdão precisa da atitude em conjunto. Quando dizemos assim, não, eu te perdoo, este perdão, ele tem que vir motivado de sentimentos nobres, que em base é o esquecimento total e efetivo. Nada adianta a gente perdoar um ofensor e continuar falando sobre aquele perdão que a gente teve ou sobre o comportamento daquela criatura e que você perdoou por uma atitude de bondade simplesmente, porque isto é farisaico. Não adianta você dizer simplesmente o perdão tem que vir de um sentimento nobre do espírito, porque aí, já entrando na questão da reconciliação, o que Jesus nos orienta em sua palavra? Para que a gente reconcilie enquanto estamos a caminho, ou seja, no nosso caso, encarnados. Por isso que a convivência com os nossos familiares, nas nossas relações conjugais, com os nossos vizinhos, ciclovizinhança, no dia a dia da sociedade, no cotidiano, enfim, nós devemos estar sempre policiando o nosso pensamento, a nossa palavra e as nossas atitudes. Porque reconciliar-se enquanto está a caminho é trabalhar no sentido de que há tempo para haver um resultado positivo entre aquelas relações que se encontravam em animosidade. Porque as nossas diferenças não são produzidas tão somente nesta encarnação. Leve engano. São histórias que já trazemos de existências mal vividas anteriores e que apenas trocamos de roupa para podermos conviver e tentar descobrir mudanças. Quando nós mergulhamos naquela história maravilhosa de André Luiz, quando ele conta
a passagem de Sigismundo, no espírito que tinha conflito com o próprio pai, que ele iria reencarnar, que tirar a vida, que a mãe estava num processo de perdão e que ali recebe aquele espírito contundente do passado, nós vemos André Luiz nos mostrar uma linha de trabalho de aperfeiçoamento para o caminho da reconciliação e do amor. Essa história que acabamos de contar do Máscara de Ferro, 30 anos, parece rápido, talvez aos olhos da existência universal, mas diante de nossa vida atual, haja tempo. E nós, às vezes, utilizamos certos comportamentos que não temos muito interesse nesta encarnação de reaver as tais adversidades que estão, às vezes, na porta da nossa casa. Quantos casais, quantas famílias se destroem por atitudes de ódio, de prepotência, de orgulho, que tem às vezes ali a oportunidade de ter uma palavra de reconciliação e, no entanto, através das suas distonias, preferem o quê? O conflito. Preferem a justificativa do ódio, das brigas, das dissensões. Nada é menos razoável de que uma reconciliação através de uma verdade do sentimento espiritual, ou seja, que nós saibamos descortinar em nós a humildade, para poder aceitar a dificuldade do outro, até mesmo em reconciliar, e apresentar a nossa, como diz André Luiz, que a melhor maneira de se pedir a educação do outro é mostrar a nossa, de sabermos, sobretudo, trabalharmos nesse sentido de unidade, para que as nossas reconciliações sejam enquanto a caminho para que não hajam ressentimentos. Há histórias de espíritos que às vezes desencarnam num processo de ódio profundo. Quantos casamentos destruídos não formularam sentimentos negativos a ponto dos cônjuges se lembrarem assim: ah, já foi cedo, ah, já foi tarde, eu não quero nem ver nunca mais na minha vida. Não sabe o que está dizendo, porque Jesus diz: não saireis daí enquanto não pagardes teu último centil. E no mundo dos espíritos, após o desencarne, nós poderemos sofrer perseguições, que é aí que ele fala: entregará ao juiz, estão lembrados? E aí nós seremos analisados pela justiça de Deus no mundo dos espíritos, porque nós poderemos estar no mundo dos espíritos em situação muito pior. Por que pior? Porque, como diz a nossa doutrina, tudo se extrai, se esvai, se trabalha na matéria. Quando nós estamos em espíritos, ou seja, desencarnados, nós estamos num processo de aprendizado. Eu posso me reconciliar desencarnado com ele, mas eu vou ter que vivenciar isto na matéria, porque aqui é que batem os sentimentos. Todo dia, um amigo muito entusiasmado com André Luiz, o espírito, e ele mostrando toda a grandeza deste espírito, e eu disse para ele assim, eu falei: meu irmão, você já reparou que André Luiz vai reencarnar e que ele vai ter que vivenciar a experiência espiritual dele, dessa grandeza de sabedoria, e mostrar aqui na Terra que ele é capaz de ratificar todos esses sentimentos? Porque na mente do nosso irmão, ele fazia uma comparação de que André Luiz já se tratava de um espírito puro. Não é. O espírito puro é Jesus, é só a gente fazer uma comparação, né? Esse espírito puro que é Jesus, ele não precisa se reconciliar com nada, porque ele é o amor em essência. Mas o nosso irmão André Luiz, com todo aquele capital de experiências e sabedoria, ele sabe, assim como foi com Kardec, o que disse o Espírito de Verdade a Kardec: olha, você vai ter inimigos tenazes,
Você vai sofrer o ridículo. Você vai conviver com inimigos confessos e detratores. Sua saúde vai ficar em desequilíbrio. Você vai partir antes do tempo previsto. A ponto até de ter um aneurisma e desencarnar. Você vai viver a precariedade financeira. E o Kardec, só ouvindo aquelas colocações que a certo ponto demonstra para qualquer um de nós como de, opa, eu vou largar isso aí, vou seguir minha vida material. Ele não, abraçou com amor, com humildade e obediência. Porque Kardec ali estava se reconciliando com aquilo que ele havia dito e determinado quando, na figura de John Hus, lá na Tchecoslováquia, morrendo numa fogueira da Inquisição, porque como um teólogo, como um homem de ciência, ele acreditava e depositava fé na reencarnação. Então ele ali estava convicto, desencarnou a convite da espiritualidade, veio ser o codificador. E o que fez ele? Determinado, com humildade, na sua sabedoria, colocou em prática. Mal comparando a situação de André Luiz, como o próprio Emmanuel, comentado pela mediunidade do Divaldo Franco, já se encontra reencarnado. Ele está lá e ele agora vai ter que passar pelo crivo da matéria, porque nós temos que sempre compreender que o desencarne é rápido, mas reencarnar nos é difícil. Nós precisamos de ter garrafas vazias para vender aqui na Terra. Aqueles que às vezes pensam assim, eu quero sair desta vida, eu já estou pronto. Como todos vocês escutam, eu escuto também. Teve certa vez uma pessoa que chegou e falou assim, eu já estou em situação de desencarnar. Eu falei, meu amigo, não fale isso. Nós não temos ainda essa capacidade para compreender. Quanto mais tempo na Terra a gente ficar, não é porque a gente é malzinho, não. Nós estamos malzinhos. Mas nós precisamos da vida reencarnatória, porque é ela que nos leva à sublimação do espírito imortal. Viver é muito bom. Chico Xavier dizia, eu quero viver muito. E viveu. O Divaldo, a mesma coisa. Sempre nas palestras dele, ele conta lá a história da idade dele e diz que ainda está muito jovem para desencarnar. Por quê? Não é a juventude da matéria, mas é a juventude da necessidade de se reconciliar o mais rápido possível. Por isso que a doutrina espírita nos traz essa beleza de abstrairmos, através de nossas reflexões, a importância raciocinada do que é a vida em nós. Que não estamos aqui de passagem em absoluto, que a vida não é um passeio sem volta. Nós estamos aqui para passar pelas necessidades que, graças à matéria, esse escafandro terreno, absorve de maneira sutil do nosso perispíritos as iniquidades do espírito que somos nós. Por isso que Jesus nos diz, o corpo é o templo do espírito, é a casa. E quanto mais tempo nós pudermos trabalhar em torno das nossas reconciliações, não só dos nossos adversários, mas com todas as relações psíquicas que trazemos em desalinho, sermos mais fácil adentrarmos no mundo dos espíritos novamente. E assim também haverá de ser com o nosso querido irmão André Luiz, onde ele retornará também como nós, e aqui ele será um espírito reencarnado. A doutrina nos diz isto justamente para a gente não endeusar nada nem ninguém. Para a gente evitar ao máximo essas posturas que às vezes criamos pelos nossos sentimentos arcaicos de existências anteriores mergulhados em seitas e religiões de adoração.
Chico Xavier fala em sua obra mediúnica, em suas frases de efeito, que a realidade no mundo espiritual é muito dura, que há muito trabalho também de reconciliação, muitos espíritos lá trabalhando pela sua melhora. Ora, o André Luiz nos abre uma página maravilhosa para refletirmos sobre isto, quando ele mostra em nosso lar o caso dele com a Elisa, que estava cega, uma menina que fora empregada na casa dele e que ele se utilizou das carícias afetivas, mostrando àquela menina o aproveitamento muito comum até os dias de hoje nas histórias tradicionais de famílias empregadas. Quando ele tem lá a reconciliação com o inquilino do pai dele, onde ele se sente envergonhado em ver a prepotência do pai em fazer daquele homem que ele compreende no mundo espiritual a injustiça que o pai fazia. E o homem ainda diz para ele assim: não, seu pai me foi muito útil, ele me fez enxergar a realidade. Aí a gente começa a ter uma ideia de que essa doutrina, como tão grande e maravilhosa, pode nos apresentar algo que seja paradoxal. E aí, quando notamos que reconciliar no dia a dia de nossas vidas nada mais é do que termos uma atitude de amor. Uma atitude de amor capaz de compreender os defeitos alheios, de compreender as vacilações alheias, de entender que estamos todos mergulhados no mesmo processo de renovação, que a Terra, embora esteja em transição regenerativa, os espíritos ainda estão em situação de provas. E essas provas que estamos passando são aqueles exercícios salutares que a espiritualidade marcou-nos antes de reencarnar. Então, nós dizemos que a reconciliação mostra a cada um de nós, nas páginas da vida, que não há uma dor que não podemos suportar, que não há um defeito alheio que possa nos escandalizar, que não há uma criatura que fiquemos situado numa posição de ódio, de rancor ferrenho, que devemos aliviar as amarras do nosso íntimo, para que nós possamos ver o defeito daquele e dizer assim: que pena, foi ele que pecou. Chico falava assim, ele nos mostrava que dizia assim, ele não ficava feliz, mas ele tinha uma satisfação interior que ele se dá bem que não fui eu que magoei. Ele sempre pensava dessa forma. Quando ele olhava as criaturas com sua dor pessoal, o que ele nos ensina nos seus exemplos terrenos? O silêncio, o perdão, a reconciliação. O filme esteve aí há pouco passando da vida do Chico. Nós vimos lá a família dele zombando, fazendo desconforto social, expulsando ele de casa, e ele sempre ali aceitando a proposta do amor e da reconciliação. O mais forte não é aquele que é prepotente, aquele que tem nas palavras os verbetes que humilham. O mais forte é aquele que se silencia, aquele que procura compreender, aquele que procura perdoar e se reconciliar. Assim disse Jesus. Nós vemos nas inúmeras passagens do Mestre Jesus lições amorosas que nos mostram sobremaneira a grandeza e a riqueza do perdão e da reconciliação. Lembro, neste momento, da passagem de Maria de Magdala, quando levada lá pelo Deus até Jesus, tentando provocar nele, dizendo que ela era adúltera. Ora, quantas mulheres lindas no dia de hoje que são
apreciadas, mas que não dão correspondência aos seus apreciadores, não são vistas por eles de uma forma maledicente e injusta. Quantas vezes a falta de verbos positivos não fazem nesses lábios viciosos ideias negativas sobre esta ou aquela mulher. Imagine naquele tempo. Podemos nós imaginar que uma mulher bela como era Maria de Baitala, rica como ela era, de uma boa família, seria uma prostituta? Não, não foi prostituta. Ela simplesmente era uma mulher bela e que procurava um amor que aqueles fariseus não compreendiam, como muitas mulheres no dia de hoje. Quem não quer ter um companheiro fraterno, amoroso, gentil, educado, cavalheiro? Toda mulher quer isso, porque as mulheres em especial desejam um sentimento. Aí quando ela tem um encontro com Jesus e vê aquele homem meio silencioso, escrevendo com o dedo na areia, ele pergunta: quem de vós nunca pecou que atire a primeira pedra? Porque a pedra era usada para apedrejar a mulher até a morte. E nós vemos isso ainda no Oriente até os dias de hoje, acontecendo em alguns países, pela falta de compreensão. E todos foram saindo lentamente, um a um. E ela pergunta: e tu, o que dizes de mim? Nada. Eles foram embora. Então vá e não peques mais. E na história do Evangelho nós vemos Maria Madalena seguindo Jesus, a ponto, na sua ressurreição, no terceiro dia, ela ter a visão do Espírito materializado, porque ela tinha capacidade e sentimentos nobres para isso. Então ela estava ali diante daquele amor almas gêmeas. Como foi a história de Francisco e Clara? Como é a história de tantos casais na Terra, mesmo no estado em que vivemos de situação de provas e expiações? Porque existem. Não almas gêmeas, né? Mas almas generosas e afins, almas que se respeitam. E para adentrarmos no mundo regenerado, será necessário também que trabalhamos em torno de nossas performances, mudando a nossa mentalidade, mudando os excessos de linguagem, produzindo menos efeito nos nossos atos que obscurecem o nosso próprio espírito, trabalhando no silêncio, para que este silêncio seja uma construção interior, para que nós possamos sublevar as nossas iniquidades e darmos entrada nas pegadas de Jesus, naqueles passos importantes que Jesus vem nos ensinar através do seu evangelho moral. Assim, nós estaremos num caminho reto, buscando muito possivelmente a extensão de equilíbrio, para que um dia todos nós sejamos médiuns aprovados. Paz e bem, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por essa noite e até uma próxima oportunidade.